E agora, para fechar com chave de ouro o nosso dia do Prepara, a gente vai falar sobre como se conectar, então, com oportunidades profissionais, né? A gente vai falar sobre processos seletivos para a tecnologia. Quem é que gosta de fazer processos seletivos, digam a verdade aí no chat. Eu confesso aqui que esse espaço de se sentir vulnerável, de se sentir julgada, avaliada, gera um monte de emoção negativa, né? Estresse, ansiedade, enfim, é a hora que a síndrome da impostora, acho que grita muito alto, né? Do tipo, não manda currículo, você não vai conseguir. Inclusive, essa pesquisa, acho que mudou minha vida, né? A pesquisa que as mulheres só mandam seu currículo quando tem 100% dos requisitos, enquanto que para os homens, 60% eles já estão se arriscando e estão se desafiando. Eu todinha essa pesquisa. E amanhã, a gente pensou nisso, né? Amanhã vocês vão ter a oportunidade de interagir com empresas que estão buscando mais mulheres na tecnologia, seja nas rodadas do Speed Hiring, ou seja na feira de oportunidades. E eu quero ver todo mundo aqui interagindo e conversando com as empresas, sem medo de ser feliz, hein, gente? Então, para dar uma forcinha para vocês se prepararem para esse momento, a gente chamou profissionais de grandes empresas que entendem tudo sobre esse tema, né? Estão lá do outro lado fazendo os processos seletivos, para elas contarem os segredos para a gente de como mandar bem nesse processo, saber, a gente descobrir direto da fonte quais são as dicas para a gente se preparar e o que chama a atenção também das recrutadoras e das pessoas que estão avaliando a gente. Então, lembrem, manda aí na aba de perguntas suas dúvidas, já tem várias lá, aproveita para votar nas que vocês querem que a gente faça. E, sem mais delongas, vou convidar as minhas painelistas aqui para adentrarem ao nosso palco virtual. Então, a gente vai ter aqui para esse super bate-papo a Ana Carla Moreira de Jesus, ela é coordenadora de Ciência de Dados no Itaú, mestre em Engenharia da Computação, atua há 14 anos na área de tecnologia do Itaú e há mais de 20 anos na carreira de tecnologia. Super bem-vinda, Ana. A gente chama também aqui a Priscila Bonomi, que é Tech Recruiter e Employer Branding, acabou de sair da Globo, depois ela vai se apresentar, vai contar um pouquinho mais. Ela é profissional de RH, apaixonada por tecnologia, engajada em comunidades e ama o que faz, possui experiência em recrutamento de profissionais de tecnologia e iniciativas de marca empregadora, com o objetivo de identificar, atrair e mentorar os melhores talentos. E quem vai mediar esse super bate-papo e compartilhar também as dicas é a Viviane Martins, que é Product Manager na Geek Hunter. Ela é formada em propaganda, passou por startups, bancos, varejo e consultorias de TI. Mulheres, muitíssimo bem-vindas. Recebam aí as palmas virtuais, os emojis das nossas mulheres, que eu tenho certeza que estão animadíssimas para esse painel, para descobrir todas as dicas, como elas se preparam, não só para amanhã, mas para a vida delas, quando elas participam de processos seletivos. Espero que esse painel, então, ajude todas essas mulheres incríveis que estão assistindo a gente a se fortalecer e a se prepararem melhor para a interação com as empresas. Boa noite para todas vocês. Eu passo a palavra para a Vivi, que é quem vai moderar esse bate-papo. Boa noite, Vivi. Boa noite, Ana. Muito obrigada. Bem, eu também estou bastante animada. Eu espero que a gente consiga aprender bastante, tirar bastante dessa conversa de hoje. Eu, igual a você, estou aqui mais para ouvir hoje, aproveitar bem o tempo dessas candidatas. Estou com candidata na cabeça aqui, a gente está sempre em processo seletivo. Aproveitar bem o tempo das nossas convidadas. Então, eu queria começar perguntando, pedindo para vocês se apresentarem. Queria pedir para a Ana primeiro, para se apresentar, falar um pouquinho de você, para todo mundo conhecer a gente melhor. Olá, pessoal, boa noite. Que prazer estar aqui com vocês. Bom, a Ana falou um pouquinho, né, da minha história. Eu sou paulistana, eu vivo em São Paulo. Eu trabalho na área de tecnologia de um banco, do Banco Itaú. E eu sempre estudei na área de tecnologia, desde de jovem eu me identificava bastante com exatas. Então, eu fiz colegial técnico já na área de informática, a minha formação foi toda voltada para tecnologia. Eu adoro o que eu faço, então hoje eu estou atuando bastante com gestão de programas e produtos na área de tecnologia, dentro da diretoria de dados. É um grande prazer. No meu tempo livre eu sou corredora amadora, eu adoro esportes, então eu corro. Esse ano eu comecei a pedalar também, e vai ser uma oportunidade muito grande para mim aqui de trocar, aprender com vocês. Obrigada por essa oportunidade. Bem, a gente que agradece. Mais uma paulistana, mais uma pessoa que adora pedalar. Se eu tivesse em São Paulo, tinha uma companheira. Pena que agora a gente está em Floripa. Bem, agora eu vou pedir para a Priscila. Eu invadi aqui
o nosso painel só para pedir, para quando vocês forem se apresentar, e vou devolver a palavra para a Ana, para vocês se autodescreverem também. É uma boa prática para as pessoas que têm algum tipo de deficiência visual, para elas poderem também se sentir contempladas, Ana. Então, se você pudesse descrever, a gente agradece. Sim. Obrigada, Ana. Eu sou uma mulher negra, eu estou vestida com uma blusa preta, de mangas, meu cabelo é escuro e eu estou com o cabelo preso. Bem, vou voltar um pouquinho, então. Eu também sou uma mulher negra, hoje eu estou usando óculos, já pelo horário, né, não estava mais conseguindo enxergar nada. Eu estou com a camiseta da Geek aqui, nosso roxinho, e atrás de mim tem uns quadrinhos aqui de bicicleta e Santa Catarina aqui atrás, para a gente homenagear. Bem, Priscila, se você puder falar a sua parte, por favor. Claro, boa noite, pessoal. É um grande prazer estar aqui fechando esse segundo dia, né, de Programaria Summit e fazer parte desse painel. Eu me chamo Priscila, eu tenho 32 anos, sou carioca, mas atualmente eu moro na Polônia, aqui já são 00:25. Como a Ana comentou, né, eu acabei de fazer uma transição de carreira, então tem menos de um mês que eu saí da Globo. E trabalho mais de 10 anos com RH, fazendo aí uma transição entre recrutamento e marca empregadora. Eu sou uma mulher branca, de estatura mediana, sou loira, tenho olhos castanhos, sou bissexual, sou recém-casada, tem 10 meses que eu casei com um homem. E eu tô vestindo uma camisa listrada, né, e também tô de óculos, tenho miopia, né, meus óculos laranjas, aí eu sou uma pessoa bem básica, mas o óculos dá um tchan no visual. E eu tô num escritório improvisado aqui, o apartamento é bem pequeno, fica entre a cozinha e a sala. Legal. Já é Natal na Cracóvia aí, dá para ver que tem tem uma pequena árvore de Natal aqui do lado. Bem, massa. Eu vou tentar aproveitar super, né, o tempo de vocês, então vou dar uma corridinha aqui. Vou começar por uma pergunta que é super óbvia, mas eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar, que tem fórmula para fazer um bom processo seletivo? Dá para fazer uma receitinha de bolo para todo mundo que está aqui? Quer que eu comece, Vivi? Por favor, vamos lá. Então, eu sempre brinco que não tem uma fórmula mágica, mas eu acho que tem algumas dicas, né, que as pessoas podem tentar seguir. E antes de mais nada, eu diria para você se preparar para falar sobre você e como que você se encaixaria naquela oportunidade. Isso pode parecer muito óbvio, mas da minha experiência é onde muitos profissionais se enrolam. Ter autoconhecimento é essencial. E você também conseguir preparar o seu discurso, né? Não é para ser aquela coisa ensaiada, no sentido que perca a naturalidade, mas é importante, eu acho que você conseguir minimamente se planejar e organizar o seu tempo e organizar o teu discurso, né? Então, eu acho que a ansiedade acaba atrapalhando um pouco nesse sentido. Então, se você conseguir ter um pitch sobre você, né, assim, quais as habilidades que você quer destacar, o que você entende que são os principais projetos, falar um pouquinho mais da sua carreira de uma forma concisa, expectativas, fracassos, sucessos, e o que te diferencia, né? Eu acho que é importante ter mais ou menos esse discurso, né, mais amarradinho, que acho que seria o primeiro passo, talvez a dica mais importante. E outras dicas mais padrões aí é pesquisar sobre a empresa, conseguir entender um pouquinho mais sobre ambiente de trabalho, cultura, valores, entender qual que é a tua compatibilidade, né, em relação ali àquela oportunidade. Eu acho que, assim, tentando aproveitar o tempo, né, sendo mais concisa, eu acho que a Ana pode também dar um pouco aí da opinião dela, seriam essas palavras. Eu queria que a Ana complementasse com um tema, já que ela é a nossa atleta, tem treino que permita melhorar nas entrevistas? Eu acredito que sim, viu, Vivi? Você se preparar para falar sobre você, né? Se puder escrever antes, preparar um material e exercitar, imaginar as perguntas, né, que o entrevistador vai fazer, o que é importante você destacar do seu currículo e praticar isso antes,
com um colega ou com algum conhecido seu, algum familiar, eu acho que essa prática ajuda sim. E quanto mais você fala sobre você de forma genuína, acho que mais sucesso você vai ter no processo. Então, praticar ajuda sempre. Com certeza, não, super concordo. E aí, Priscila, como recrutadora, né, olhando especificamente, imagino que vocês recebam uma quantidade enorme de currículos. Como é que você acha o currículo, o perfil perfeito? O que você busca nesse perfil na hora de encontrar entre tantos currículos, entre tantas pessoas que se apresentam para as vagas? Tá. Eu acho que depende muito da fase do processo, né? Acho que na triagem eu reforço aqui a importância de manter o currículo atualizado, destacando as principais habilidades, experiências, conhecimentos de stacks de tecnologia. Algumas empresas elas têm uma plataforma própria, mas acho que a grande maioria vem usando bastante o LinkedIn, né, para buscar os talentos. Então, ter realmente ali o perfil atualizado seria um primeiro passo. E se a gente estiver falando de uma fase mais de entrevista, né, assim, quando você já está realmente durante o processo seletivo, enquanto profissional de RH, o que a gente quer é saber o que a pessoa pensa, quais são os valores dela, quais os seus conhecimentos e principalmente as expectativas, né? Acho que algumas pessoas, elas sentam muito numa cadeira de eu estou sendo avaliado, eu estou sendo entrevistado, e esquece que, na verdade, o processo ele é uma via de mão dupla, né? Você também está ali para avaliar a empresa, você também está ali para entender se aquilo ali faz sentido para você, né? Às vezes, com base só numa descrição, você não tem todas as informações necessárias, né, para tomar uma decisão. Então, não tenha vergonha de perguntar, de entender um pouquinho mais sobre aquela oportunidade. E eu, né, como entrevistadora, normalmente eu estou muito mais focada em entender a disposição em aprender e o quanto que o profissional está engajado do que me ater só aos requisitos técnicos ali no detalhe. Eu acho até que depois a gente pode falar um pouco dessa questão, né, que a Iana falou no início, né, do quanto que a gente tem que ter compatibilidade com o que está divulgado, até por conta ali, né, das mulheres realmente terem ali uma visão mais criteriosa na hora de se candidatar. Eu acho que essa pode ser até uma conversa que a gente pode se aprofundar, mas na essência eu diria isso, assim, né, de aproveitar realmente esse momento para que a gente consiga aproveitar da melhor forma aí essa conversa. Com certeza. Iana, do lado mais técnico, né, você participa como especialista de processo seletivo. O que quem é especialista busca? O que brilha o olho da Ana quando vê uma candidata? Olha, eu acho que muito esse desejo por desafios, tá? Na área de tecnologia as coisas estão sempre mudando, né, evoluindo. Então, acho que a pessoa tem interesse em aprender, demonstrar que ela tem uma rotina de estudos e de ir atrás, e também de aproveitar as oportunidades profissionais para se desenvolver, é algo que chama bastante atenção num processo seletivo. Você passar segurança sobre aquele conhecimento que você colocou no currículo. Então, você conseguiu fazer um link com, olha, eu conheço tal tecnologia, por exemplo, uma linguagem de programação. Em qual situação eu apliquei? Como que foi meu processo de aprendizado? Eu acho que esse tipo de situação faz brilhar os olhos dos recrutadores e também dos gestores das áreas técnicas que estão selecionando. Você ter um link muito forte sobre aquilo que você está fazendo, como você vai atuar na área e como que você atende a necessidade do seu cliente final, né? Então, acho que a tecnologia é uma grande ferramenta que a gente tem aí para melhorar as entregas das empresas, a vida dos nossos clientes. Então, eu acho que você tem que saber complementar muito bem aquele conhecimento técnico com o que você está entregando e a diferença que aquilo vai fazer para o seu cliente e para o mundo, né? Então, acho que essas três coisas eu destacaria. Sim, é um olhar meio que de produto, né, sobre como a gente vai se colocar, como a gente vai se posicionar dentro da entrevista. No final, a gente está olhando para um público-alvo e alguém que está esperando receber da gente alguma coisa que ele está buscando, né, tem a expectativa de quem está do outro lado também. Perfeito. Bem bom. Eu vou fazer uma pergunta linkada com o que a Iana trouxe, aquela
máxima de que a gente só se aplica, a gente só se candidata para uma vaga quando preenche 100% dos requisitos. Vocês, como recrutadoras, começando pela Priscila e depois pedir para a Ana complementar, vocês olham e fazem um checklist de 100% do que está na vaga? A candidata pode ficar tranquila de ter um pouquinho menos, de chegar um pouquinho abaixo do que a vaga está pedindo? Com certeza, fiquem tranquilas. E eu daria até um passo atrás, tá, gente? Parte do papel do recrutador, antes da divulgação da oportunidade, é o alinhamento de perfil. E nessa descrição, a gente procura entender com a liderança, né, junto ao time, qual que é a função que essa pessoa vai desempenhar e quais são os conhecimentos necessários. Eu confesso que isso é um desafio, né? Porque muitas das vezes a descrição da vaga é tipo uma mosca branca com bolinhas, né? Você já viu? Eu nunca vi nenhuma, né? Então a gente entende que existe ali um perfil, muitas das vezes, que é descrito, que é quase impossível de você conseguir encontrar esse profissional. E o nosso papel seria estressar um pouco essa conversa antes mesmo de uma divulgação. Só que eu percebo com a minha experiência que muitas das vezes isso não acontece. Então já começa tudo errado, né? Já começa que a vaga ela é divulgada com critérios que são muito além do que de fato a gente consegue identificar no mercado. Então, partindo do princípio, né, que muitas empresas não adotam essa prática, a gente recebe um documento e divulga, o que a gente entende, né, na hora realmente de filtrar esse currículo, e o que a gente pode passar aqui como mensagem use o bom senso, né? Eu acho que o que a gente pode tentar fazer é olhar o que está como pré-requisito obrigatório, o que tem como pré-requisito desejável, ler um pouquinho da descrição, né, daquela oportunidade, o que às vezes pega mal, né, até aproveitando um pouco da fala da Vivi, é quando a gente vê que o profissional, ele sai se candidatando para qualquer vaga, assim. Às vezes você vê o mesmo profissional se candidatando para 5, 10 oportunidades com perfis completamente diferentes, né? E eu acho que aí sim, isso pega mal na hora de filtrar esse candidato numa base, né, de oportunidades. Então, assim, a minha dica seria ler os pré-requisitos, ler a descrição, entende o que você já tem de conhecimento, o que você está disposto a estudar, ou até mesmo o que você tem de expectativa. Às vezes você não tem tanta experiência naquilo, mas é algo com que você gostaria de trabalhar, e num segundo momento de bate-papo, aí você entra mais nesse detalhamento. Mas eu, assim, acho que o que eu diria da minha parte como recrutadora seria isso. Acho que a Ana pode complementar um pouquinho também. Concordo, Pri, eu acho que não precisa chegar nem perto de 100% para você se candidatar. O processo seletivo, na verdade, tem que ser visto como uma oportunidade para mim, de você trocar com quem está recrutando. Então, quando a pessoa lista aquelas características para a vaga, muitas vezes só numa conversa, não só olhando o seu currículo, ela vai conseguir avaliar o potencial que você tem para desenvolver aquela competência, tal, vai depender muito do seu momento de carreira. Então, arrisque-se mais, participe dos processos, não tem essa cobrança tão forte, né, em atender todos os requisitos colocados. E um outro ponto sobre isso é que eu vejo que muitas vezes a gente tem um olhar muito pesado, né, de autoavaliação de uma cobrança muito forte. Então, o recrutador coloca, por exemplo, eu preciso ter conhecimento da linguagem de programação Java. Nossa, eu tenho que ser um super especialista e às vezes eu estou me candidatando para uma vaga que não precisa de toda essa especialidade, né? Alguém que tenha mais o interesse de se desenvolver, de aplicar, então não precisa ter 100% das características, dos requisitos para participar, não. Vamos nos arriscar mais, né? Perfeito. Já que você tocou num ponto que é bastante importante, que é não ter um olhar tão pesado. Eu queria aproveitar já para entrar na questão central da contratação de mulheres. A gente ouve falar bastante em síndrome da impostora, né? Então, queria que vocês comentassem um pouquinho, isso existe de verdade? E isso afeta mais as mulheres? Isso é real, né? O que vocês veem nesses processos? Aí eu vou começar pela Carla, para a gente inverter um pouquinho. Eu acredito sim que a síndrome da impostura é um sentimento que muitas de nós mulheres sinta, né?
porque a gente tem essa cobrança de que eu tenho que ser uma super especialista, eu tenho que dar conta de várias coisas, então tem que ser uma profissional excelente, uma mãe excelente, uma dona de casa excelente, uma esposa excelente, e a gente se cobra por excelência em tudo, e é impossível, né, que em todos os momentos da nossa vida a gente esteja atendendo a todos aqueles requisitos. E nesse exemplo que eu dei na fala passada sobre o conhecimento de alguma tecnologia em específico, eu acho que até pela nossa pela nossa criação, por esse pedido, né, que as famílias e a sociedade têm sobre as mulheres, de que a gente esteja sempre super arrumada, que seja sempre muito competente em todos os assuntos, que cuide de tudo. Quando a gente chega no momento de aplicar na nossa vida profissional, a gente acaba replicando essa cobrança muito grande. Então, eu acredito sim que isso aconteça, e é legal que a gente esteja falando sobre isso para dar ciência, né, para outras mulheres, para as outras pessoas, e para a gente parar com isso, porque acaba atrapalhando muito o nosso desempenho na vida profissional. Essa cobrança não é nada legal. Pri, fala um pouquinho pra gente. Vivi, eu posso falar um pouquinho dando meu depoimento? Claro, não, ia ser ótimo, né? A gente compartilhar um pouco, se ver um pouco do outro lado também. Vocês são mulheres super experientes, mas também passam pelo mesmo processo que as candidatas, então, por favor, vai ser um prazer. Legal, acho que até para tangibilizar um pouco aí quando a gente fala do assunto, né? O episódio mais fresquinho foi a minha reação ao convite do próprio evento, né? Eu até dividi com vocês ali na troca de e-mails. Um colega me perguntou se poderia indicar meu nome, eu disse que sim, mas totalmente descrente, sabe? Já comecei ali, né? Já desacreditando que aquilo ali poderia dar certo. E aí, quando chegou a mensagem com convite, né? Efetivamente, eu congelei. E fiquei uns minutos, assim, com o pensamento de que eu não estava à altura do evento. Falei, eu entrei no site, vi todos os palestrantes confirmados. Falei, cara, o que aconteceu que elas resolveram me chamar, sabe? Tipo, me sabotando ali desde o início. Olha que mulheres incríveis, né? Será que eu sou boa o suficiente para participar? E aí eu me dei conta que eu estava me sabotando, né? Eu fiz ali uma checagem mental, né, da minha realidade e respondi sim, né, com muito medo inicialmente, até me colocando aqui numa posição de vulnerabilidade, né, porque acho que a gente participar de um evento não é fácil, né, não é uma coisa que a gente faz todos os dias. E aí, esses sinais, né, que eu estou contando a partir do meu depoimento de sentir que você não merece, não aceitar elogios, frequentemente você ficar se comparando com os outros, essa crítica excessiva são sinais realmente da síndrome do impostor, e é importante a gente estar atento, né, a esses sinais para não estacionar, né, porque eu acho que muitas mulheres acabam estacionando e não persistem, né, realmente de aceitar as coisas, de realmente acreditar que é possível, para que a gente possa entender que somos competentes e merecedoras, né? Então, queria falar da síndrome a partir até da minha própria vivência, para conseguir dividir que, como eu me apresentei, e Ana me apresentou, Vivi, assim, eu tenho mais de 10 anos de experiência, eu já trabalho com isso há muito tempo, estou aqui falando de um assunto que eu vivo há muitos anos, né? E por que não compartilhar um pouco dessa minha experiência com vocês, né? Então, é uma superação estar aqui, né? E eu espero que seja bastante válido para todo mundo. Nossa, eu super me identifico. Mas é bom a gente conseguir separar isso, né? Porque tem uma diferença entre frio na barriga, que todo mundo sente, competente, experiente, com anos de carreira, e autossabotagem. Então, acho que fazer essa separação é uma coisa que é um divisor de águas na nossa vida. A gente já está fazendo e nem percebe, e a gente tem dificuldade em ser elogiada, em fazer, né, em se autoelogiar também. Então, muito bom que você tenha trazido essa experiência. Ana, você quer complementar? Não, só achei maravilhosa a fala da Pri, viu? Porque as nossas experiências de fato têm esse frio na barriga, mas essa coragem de enfrentar o frio na barriga e se reconhecer, ver as suas qualidades, o quanto que a sua experiência te ajudou a chegar até aqui, de fato é o melhor caminho, assim. Parabéns por estar aqui hoje, de fato dá um friozinho na barriga, mas está sendo maravilhoso, né? Que bom que você enfrentou esse frio na barriga.
Bem, que bom, a gente ia perder muito se a Pri não estivesse aqui compartilhando. Queria aproveitar e perguntar para vocês se nos processos que vocês fazem, até por causa dessas diferenças, né, que entre homens e mulheres, se vocês também exercitam um processo seletivo de alguma forma diferente. Não desigual, mas se existem coisas que vocês procuram observar, até para as mulheres se sentirem um pouco mais tranquilas, né, do que elas estão sendo observadas. E aí eu começo com a Priscila. Então, eu li recentemente, né, numa pesquisa da UOL, que o número de convites para mulheres em vagas vem crescendo bastante, né? Eu acho que até por conta realmente dessa discussão que a gente vem tendo cada vez mais sobre a questão da diversidade, da inclusão, que antes ficava muito limitada ali às pessoas que sofriam com isso, e nos últimos anos a gente está trazendo mais pessoas para essas conversas, né? E eu acho que naturalmente isso se desdobra ao longo do processo seletivo, né? De você ter um cuidado maior na fala, na convocação, na divulgação. Eu acho que são em todas as frentes ali realmente, né, do processo. Eu nunca vivenciei nenhuma diferenciação prática de avaliação, né, de ter que mudar ali a forma como um processo está sendo conduzido, mas eu percebo sim um olhar mais reflexivo, mais crítico em etapas, por exemplo, de triagem, ou até mesmo na definição, né, dos critérios que aquele processo vai estar sendo avaliado, uma mudança na forma como a gente está tentando trazer de uma forma mais neutra, né, a própria questão do vocabulário, das descrições, eu vejo mais nesse sentido, tá? E aí eu acho que também você se colocar no lugar do outro, né? Eu vejo que isso não é mais só uma discussão entre mulheres, né? Como eu falei, eu acho que essa é uma discussão que a gente está tentando trazer para o âmbito corporativo de modo geral e muito através das próprias lideranças também, como um exemplo. Sim. Se eu puder complementar esse ponto, por favor. Eu tive poucas experiências de passar por fase de entrevista, assim. Eu, assim como a Pri, nunca coloquei perguntas diferentes, tal, mas eu concordo com ela que esse ponto da empatia, da gente ser uma mulher, né, a gente vai saber entender melhor a posição daquela profissional mulher que está se submetendo ao processo. E aí, falando de forma geral, assim, eu acho que o mercado está passando por um momento legal de discutir essa posição da mulher dentro da tecnologia, e de repente não é que vai ter perguntas diferentes num processo seletivo, mas algumas coisas que antes as pessoas colocavam em pauta estão começando a deixar de colocar. Por exemplo, chegar uma mulher de uma idade determinada e pensar, poxa, acho que daqui a pouco ela vai engravidar, então não vou dar essa oportunidade para ela. Eu acho que o foco principal dela não é em tecnologia, não é por uma carreira técnica, mas sim algo de humanas, essas coisas que hoje a gente está colocando em pauta e está se percebendo que não faz sentido. Então, eu acho que é um momento muito especial de tirar, né, essas barreiras que tinham nos processos seletivos, a gente discutir sobre isso, tá? Sim, eu, enquanto ouvia vocês falarem aqui, chegou uma pergunta que eu achei ótima e que eu acho que super encaixa nisso, que alguém perguntou sobre a questão do nervosismo, que também é muito comum, né, para perfis femininos. Vocês conseguem falar um pouquinho como é que as pessoas podem lidar com o nervosismo e se você pode contar para a recrutadora que está nervosa? Por favor, conte. Não fique acanhado, porque eu acho que até quando você divide essa ansiedade, esse nervosismo com quem está te entrevistando, a pessoa ela pode tentar te ajudar de alguma forma, né? Então, naturalmente, né, ao longo da minha experiência, às vezes eu mesma abordo isso no início, né? Assim, já ofereço uma água, pergunto se a pessoa quer ir ao toalete, né? Se eu percebo que a pessoa está ali, sei lá, suando, se mexendo muito, acho que tem algumas características, né, com o tempo que você vivencia, que você já consegue perceber, mas tem pessoas que fingem muito bem, né, assim, a pessoa tá ali plena, mas por dentro tá né, Se acabando. Transbordando. Então, não fique com medo, eu acho que é legal quando você consegue, né, dividir e falar, olha, tô nervoso, né, tem uma água, para a pessoa tentar te deixar mais tranquila. Tem perfis e perfis de entrevista, tá? Eu parto do princípio que quanto mais relaxada a pessoa tiver, mais ela vai conseguir trazer sobre a sua história, e aquilo ali vai ser mais
mais satisfatório no final. Eu tenho colegas de trabalho que gostam de fazer entrevistas, de colocar na parede, de fazer pressão, e a gente tem que estar preparado para tudo, tá? Eu não estou aqui para dizer o que é certo, o que é errado, acho que é uma questão de estilo. Eu, Priscila, né, gosto de um estilo de deixar a pessoa mais à vontade, eu acho que a gente é mais enriquecedor no processo como um todo. Eu acho que para diminuir a ansiedade, eu diminuí a minha ansiedade, tanto do outro lado, né, agora falando da minha visão de candidata, quando eu me dei conta que eu também estava avaliando a empresa e não só sendo avaliada. Eu acho que partindo desse princípio de que você também está ali numa posição de avaliar o outro, talvez você consiga ficar mais tranquilo. E respirar fundo, não ficar pensando muito sobre aquilo, tentar ser o mais, né, honesto possível ali naquele processo, e se preparar, né? Como a Ana mesmo falou, eu acho que tem uma preparação inicial, com certeza super válida, que vai fazer com que você fique mais tranquilo. Bem, que bom, espero que a gente tenha respondido essa pergunta. Enquanto isso, surgiu um outro tema aqui que eu acho que a Ana pode trazer um pouco mais de informação para a gente, que é teste técnico. Como é que faz para não travar? Como é que faz para se preparar para essa etapa do teste técnico, para não desistir a hora que chega o link? Perfeito. Aí acho que está muito alinhado com o que foi pedido na vaga, né? Se você avaliou os requisitos, comparou com o seu currículo e falou, eu tenho aquela competência, tentar imaginar algum case, simular, pensa, se eu estiver atuando nessa área, que tipo de demanda pode chegar para mim? Que tipo de pedido? Aí faz algum exercício, pesquisa algumas coisas, né, da internet, de cases práticos, na literatura também. Lembra muito do seu tempo de estudos, então o que eu aprendi no colégio técnico, o que eu aprendi na faculdade, o que eu vi lá na pós, quais eram os exercícios que os meus professores me passavam ali, se você estiver no começo de carreira, se já estiver no momento mais avançado, tentar refazer exercícios que você já tenha praticado em outras experiências, e seguro, confiante de que o seu conhecimento vai ser suficiente para cumprir aquele case. Bem, e dá para fazer tranquilo, dá para perguntar também para o avaliador, dá para tirar dúvida durante esse teste? Perfeito, sendo bastante objetivo, porque o ponto de você conseguir ler o requisito daquele case na entrevista, né, no case técnico, e atender exatamente o que o recrutador está te pedindo, desenvolver somente aquilo e exatamente aquilo, eu acho que é um grande diferencial, né, de você conseguir ter a leitura de como o meu conhecimento técnico deve ser aplicado ali naquela hora. Legal. A gente falou bastante sobre como a gente costuma encarar esse desafio, falou sobre insegurança, falou sobre síndrome do impostor, mas tem uma coisa que a mim particularmente incomodava muito, agora menos, com o tempo a gente vai se livrando disso, e eu acho que incomoda outras mulheres, que é falar sobre dinheiro, né? Tem até alguns livros que falam especificamente sobre isso, tem um livro da Denise Damiani que eu gosto bastante, que ela tenta mostrar como a gente lida mal com isso. Como é que fala sobre salário nas entrevistas, Pri? Dá pretensão salarial ou não dá? Pede mais? Como é que funciona? Legal. Assim, eu percebo através das entrevistas, né, que eu conduzi e das mulheres, né, com quem eu conversei, que as mulheres tendem a ser mais modestas em relação à pretensão. E topam até mais facilmente fazer movimentações laterais, até, por vezes, salários menores do que elas têm atualmente, dependendo do desafio. Enquanto os homens, normalmente, já jogam uma pretensão mais alavancada e muitas vezes até sem parâmetro, tá? Assim, eu quero o dobro, tá? Mas com base no quê, né? Não tem, às vezes, muito insumo para aquela resposta. E eu vi que isso não era só uma percepção, né? Eu li até recentemente numa pesquisa que, em média, a pretensão que as mulheres jogam no processo é 22% abaixo da pretensão dos homens. E eu fiquei bem assustada, né, com esse dado, mas acho que só reforçou um pouco da percepção que eu tive ali ao longo do processo. A boa notícia é que eu acho que, mesmo que de forma lenta, a gente está se posicionando mais e de uma forma um pouco mais respeitosa em relação ao quanto a gente vale, né, o quanto o nosso trabalho vale. Então, assim, pretensão é um assunto que normalmente é abordado pelo RH. Então, assim, não é em toda etapa do processo que você já sai falando de pretensão.
Eu acho que até dependendo da etapa do processo que você já traz essa informação, isso pode ser até um pouco mal visto, assim, de parecer que a pessoa só está ali por conta de um dinheiro, né? Então, assim, você está ali numa etapa inicial de abordagem, você nem sabe direito qual que é o desafio, mas você já fala que você quer tanto, tá? Mas com base no quê? Né? Então, acho que só tem que ter um pouco de cuidado. Mas, normalmente, né, quando o RH ele se envolve no processo, ele já tem ali a relação de pesquisa salarial de mercado, já sabe mais ou menos qual que é o budget daquela oportunidade. Então, com um certo cuidado, né, eu diria que quando isso for abordado, não tem problema de você tratar, né, desse assunto com a pessoa adequada e sempre de olho no mercado. Acho que tem uma série de sites que a gente consegue pesquisar, e ver o quanto que, de fato, aquele cargo, aquela função, aquela senioridade vale para o mercado e se valorizar, né? Então, acho que não precisa dizer que você tope por menos para a pessoa te fazer uma proposta, sabe? Entende, de fato, qual que é aquele valor para você realmente ir para uma posição confortável. Bem, que bom, né? Que bom que dá para falar sobre isso, com jeitinho. Já que a gente falou um pouco sobre oportunidades mais promissoras, a gente falou sobre dinheiro, eu queria entender com a Ana quais são as carreiras, claro que a gente não vai escolher a carreira só por isso, mas quais são as carreiras que atualmente têm uma oportunidade de ganho melhor, ou que são tendência, ou que as empresas como as que vocês trabalham têm procurado, né? Profissionais que são mais raros por enquanto no mercado, que podem conseguir ganhos melhores. Uhum. Legal. Esse é um ponto muito bom aqui da área de tecnologia, né? Porque tem diversas carreiras diferentes. Eu, particularmente, acho que todas elas são promissoras, tá? A gente ouve muito falar de cientistas de dados, dos engenheiros de dados, dos arquitetos de tecnologia, dos gestores de programas, dos gestores de produtos. Eu acredito que todas as carreiras são promissoras, assim, dentro da área de tecnologia, a gente sempre tem a oportunidade de estar aprendendo coisas novas. É uma área que é bem remunerada. Então, assim, eu não destacaria somente uma carreira, tá, Vivi? Eu sou da área de dados, sou suspeita porque eu adoro essa área, então eu indico para todo mundo que tem interesse em desenvolver mais essa visão analítica, tanto a visão de desenvolvimento, quanto também de gestão de produtos, de plataformas nessa área. Mas dentro de tecnologia, em qualquer carreira, na verdade, eu acho que a gente tem que ter sempre esse olhar de qual a oportunidade de desenvolvimento que eu vou ter ali, e se está ligado com as suas características, com os teus desafios, vai ser sempre sucesso, sempre promissor. Bem, esse é um mercado que não para, né? A gente sabe que talvez os salários mudem um pouco, mas o próprio negócio da Geek Hunter está aí para mostrar que, né, as empresas precisam de pessoas desenvolvedoras, então, com certeza não vai faltar trabalho. Verdade. Bem, eu queria perguntar para as duas, na verdade, a Priscila acabou de sair de uma experiência na Globo, que é uma empresa super grande, a Ana também trabalha no Itaú, que tem alguns milhares de funcionários em TI, se eu não estou enganada. Queria saber se tem diferenças entre o processo seletivo de empresas desse tamanho e processos seletivos de empresas menores, como startups, por exemplo, né, que sejam muito gritantes, diferenças importantes nesses dois processos para as pessoas que estão pretendendo se preparar e escolher um ou outro, ou se preparar melhor, né, para cada tipo de processo. Pri, você começa? Claro. Minha última experiência, né, foi na Globo, mas eu já trabalhei em empresas menores, e eu acho que a principal diferença é a quantidade de fases e pessoas envolvidas, tá? Então, dependendo do tamanho da empresa, às vezes tem um processo mais robusto, que vai demorar, vai se alongar um pouquinho mais, e que às vezes aquilo ali vai demorar 1 mês, 2 meses. E se você está numa empresa menor, por vezes eles consolidam muitas etapas em um dia, uma semana. Meu marido hoje mesmo fez uma entrevista hoje mais cedo, ele está buscando oportunidades, ele fez 5 entrevistas em 2 horas e meia, ele passou hoje a manhã inteira conversando com várias pessoas. E na Globo, né, o nosso processo ele era um processo faseado.
Então, você tinha ali uma primeira conversa com o gestor, depois você fazia um desafio técnico, depois você tinha a devolutiva do seu desafio técnico, depois você passava por um dia na empresa que a gente chamava de workday, e aí nesse dia o RH se envolvia. Então, naturalmente, isso já acontecia, né, de uma forma mais desdobrada. E uma outra diferença que eu vejo de pequenas empresas para grandes empresas é com quem você vai conversar. Então, se você está indo para um processo numa startup, se prepara para falar com o fundador. Provavelmente, dependendo da senioridade, né, que você vai estar ali se candidatando, você vai conversar com os diretores, com o fundador, enquanto que numa empresa maior você vai conversar ali no máximo, sei lá, com o gerente do time, né, assim, dependendo realmente do papel, né, que você vai desempenhar, mas você não tem essa visibilidade, né, pensando na hierarquia da empresa, né, nesse organograma com tantas pessoas. Então, basicamente, eu diria que, assim, da minha percepção, seriam essas as principais diferenças, mas eu vejo que, como um todo, as fases de desafio técnico, né, que até a própria Ana comentou, os testes, de modo geral, todas elas têm de alguma forma. Alguma outra diferença, Ana, que você queira colocar? Eu concordo com a Pri a respeito do número de etapas, das pessoas com quem você concorda, e eu imagino que numa grande empresa, por exemplo, aqui no Itaú, quando você submete para uma vaga, tem diversas outras oportunidades em áreas, às vezes, com características próximas ou totalmente diferentes. Então, pode ser que naquela vaga, com aquele recrutador, você não tenha sucesso, mas ele consiga fazer o link com uma área parceira e comentar, eu acho que uma outra área aqui, eu sou de engenharia de TI, eu sou de desenvolvimento, mas tem alguém em arquitetura que eu acho que esse candidato pode se enquadrar. Então, pode até acontecer daquele gestor te indicar. Eu acho que essa é uma diferença que em startups eu imagino que seja algo bem mais específico, né? Uma oportunidade, poucas oportunidades para um perfil mais específico. Nossa, a Ana falou um ponto que eu tinha até esquecido e eu acho que é muito relevante, assim, destacar, e até por isso que é importante o profissional ser o mais honesto possível, né, no processo, porque às vezes ele começa o processo em uma oportunidade, no meio do caminho a gente percebe que ele tem um match melhor para uma outra vaga. E se você fica ali desde o início tentando se encaixar naquilo ali, né, assim, mascarando, né, o teu conhecimento ou o teu interesse, às vezes você pode perder uma oportunidade ainda melhor, né? Então, acho que é importante ter essa visão, né, de realmente tentar trazer de modo geral ali o que você tem interesse, quais são as suas expectativas, para que ao longo do processo você consiga identificar uma melhor oportunidade. Sim. É bem legal que vocês falaram disso, porque a gente também recebeu perguntas sobre transição de carreira, né? Isso tem tudo a ver com o que vocês falaram de, às vezes, o perfil está um pouco direcionado de uma forma, mas a pessoa está tendendo a mudar de carreira. Como é que vocês acreditam que se prepara um bom currículo para fazer essa mudança, essa transição? Aí não sei quem prefere responder. Ana ou Priscila? Ana? Posso começar, então, Pri, Ok. depois você me complementa. Assim, eu acredito que uma transição de carreira ela vai acontecendo no passo a passo. Assim, eu pelo menos nunca tive essa experiência de mudar totalmente de área, né? Então, uma diferença que eu tive na minha carreira é que no início eu trabalhava com desenvolvimento, eu era de uma área onde eu fazia programação, e hoje eu trabalho em uma área de gestão de programas e produtos, né? Mas foi algo gradual essa minha transição. Então, eu fiquei por muitos anos em desenvolvimento, atendia suporte, pequenas mudanças, grandes projetos com desenvolvimento. Eu comecei a estudar uma parte de gestão de projetos na época, e também foi uma época que eu fiz um MBA na área de gestão. Então, eu comecei a construir esse conhecimento, que fui migrando do desenvolvimento para a gestão de projetos num primeiro momento, e aí hoje eu estou atuando numa área que faz gestão de programas e produtos. Então, assim, não foi uma transição tão disruptiva, foi no passo a passo, no tempo a tempo. Aí eu não sei se a Pri tem alguma experiência que ela possa contar, assim, mais disruptiva de transição de carreira. Eu tive a oportunidade de fazer a mentoria de algumas pessoas que estavam em transição de carreira e aí até me questionaram sobre mantenho no meu LinkedIn as minhas experiências anteriores, ou eu tiro. Minha opinião pessoal,
Não tem. Eu acho que aquilo ali, de alguma forma, fez parte da sua história, né? Em algum momento, com mais experiência, tá vendo que o LinkedIn tá começando a crescer, aí você vai lá e dá aquela lapidada, né, no perfil, mas acho que num primeiro momento eu manteria, porque você veio de algum lugar, né? Aquela tua história conta alguma coisa sobre você. Então, eu acho que é importante você colocar isso e ter a consciência de que se você está fazendo essa transição, que eu percebo que falta um pouco, às vezes, essa consciência em alguns profissionais, de que às vezes você já era, sei lá, sênior, né, numa carreira, e você está querendo entrar agora, por exemplo, numa carreira de tecnologia, você vai ter que dar uns 2 passinhos para trás para dar 3 para frente, né? Então, mas o meu salário era tanto, o meu cargo era tal. Tá, mas agora você vai ter que, né, recomeçar. Então, acho que é importante ter essa consciência e isso, de forma alguma, é um fracasso. Eu acho que isso realmente é você ter realmente essa coragem, né, de fazer uma coisa que te dá prazer, de você se encontrar, né, descobrir o que de fato você quer e dar um passinho atrás do outro. Então, acho que, só complementando o que a Ana já colocou ali super bem, eu diria isso, assim, né, no sentido realmente de disposição dessas experiências e a forma como você vai colocar o seu discurso, pensar em todas essas características. Bem, muito bom. A gente está quase no finalzinho, a gente está se encaminhando aqui para o fim. Tem algumas perguntas ainda para a gente fazer, eu vou abrir depois, mas vou pedir para a gente já fazer o encerramento, fazer as considerações finais de vocês, se tem algum assunto que vocês queiram retomar um pouquinho, que vocês achem importante, que a gente não falou, e aí depois a gente abre para as últimas perguntas, se sobrar um tempinho. Ana. Eu gostaria de comentar que, assim, o principal que eu vejo num processo seletivo é que você mostre quem você é. Conte bastante das suas experiências, reconheça as suas experiências, porque a gente tem uma construção de vida que começa lá na infância, na escola, com as coisas que a gente se dedicava e que gostava de estudar. E quando a gente decide qual faculdade vai fazer, qual curso vai escolher e que carreira a gente quer seguir, em geral, a gente está muito alinhado com isso que é o que nos motiva, né? O que a gente faz bem, porque é a nossa essência, então a gente vai fazer bem. Então, no processo seletivo, se eu pudesse deixar uma única dica do que você tem que colocar no seu currículo, o que você tem que conversar numa entrevista, seja você mesmo, esteja bastante consciente da sua experiência e das suas conquistas, valorize, que aumenta as chances de você ter sucesso naquele processo. Bem, Priscila. O clichê do seja você mesmo se aplica demais aqui. Então, assim, e teve um outro ponto que a Ana falou, que é o do se valorizar. Então, acho que isso é super importante, né? Faz ali uma listinha das suas realizações, independente de ser grande, de ser pequeno. Acho que é importante você ter realmente essa visibilidade, né, do que você já fez. Compartilhar com as pessoas essas suas conquistas, né? Ter um discurso ali que seja confortável para você. E eu acho que só para adicionar, e aí falando um pouco até de uma dica de como é que a gente pode superar a síndrome da impostora, né? Que é tão constante na nossa vida, é ter uma rede de apoio forte, sabe? Então, quando eu, né, comentei que, por exemplo, eu estaria aqui no painel hoje, que eu duvidei ali da minha competência e tudo mais, eu tive meia dúzia de pessoas que falaram, cara, vai, arrasa, não sei o que. Então, teve ali o feedback, né, e das pessoas com quem eu já trabalhei, com quem eu já convivi, e esse reforço positivo, né? Então, acho que você ter uma boa rede de apoio, você pedir feedback para essas pessoas, acho que é um passo ali que pode ser importante realmente para você conseguir superar essas barreiras que a gente cria, né, que está na nossa cabeça. Bem, só posso ficar muito feliz que essas pessoas te apoiaram e que você está aqui, né, arrasando, dando uma aula para a gente junto com a Ana. A única contribuição que eu acho que eu posso fazer aqui, e olhando tudo isso e passando a minha experiência também, é que a gente precisa que as mulheres falem das experiências delas, né? Quando a gente avalia os perfis das pessoas, o maior problema é que às vezes não tem informação. Então, falta link
para os trabalhos, falta informação de projetos que já foram desenvolvidos, o LinkedIn não está com tudo que essa mulher já fez, então, se eu puder deixar uma dica por favor, preencham o perfil com tudo que vocês já fizeram, porque isso ajuda muito, né? A gente vai conseguir saber que resultados vocês já tiveram e quão boa vocês são a partir do que vocês escrevem. Não tenham vergonha de escrever sobre as suas experiências. Bem, tem tempo para mais algumas perguntas? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem uma pergunta sobre características emocionais que se procura numa entrevista e num processo seletivo. Quem consegue responder essa para a gente? Priscila? Aí tem uma outra frase clichê, que é o que a gente contrata pelo técnico e acaba demitindo pelo comportamental, né? E isso, de fato, é uma realidade, né? Assim, eu acho que nesses mais de 10 anos de carreira, eu não me recordo de nenhuma situação onde a pessoa acabou sendo desligada por não ter a senioridade ou a ferramenta ou conhecimento técnico específico, mas muitas das vezes uma questão realmente de um problema de convivência, de não conseguir trabalhar em equipe, de não cooperar com as pessoas. Então, eu acho que essa questão da cooperação, da flexibilidade, da tolerância à frustração, né, no meio corporativo, que é super dinâmico, eu acho que é importante você ter esse equilíbrio, né, emocional, relacionamento, comunicação interpessoal. Eu acho que tem uma série de competências, né, e é importante a gente estar aberto realmente a considerar essa questão das competências e não só focar no desenvolvimento técnico, né, que eu acho que muitas das pessoas focam muito no técnico e esquece de olhar para si, né, e olhar competências comportamentais que seriam importantes você desenvolver. Então, eu citei algumas aqui na minha fala, né, assim, tentei ser um pouco mais livre, mas eu diria que seriam essas. Ótimo. E eu queria uma última dica. Eu sei que a gente falou de vários clichês aqui, mas o que se pergunta para o recrutador no final da entrevista? Quando o recrutador abre para perguntas e dá aquele branco, né, fala, o que você quer saber? O que as pessoas devem responder? O que vocês esperam como resposta? Eu acho que coisas bem interessantes de se perguntar quais são os desafios da área, quais seriam os primeiros desafios que eu teria se fosse contratada aqui, quais as oportunidades de desenvolvimento de carreira que eu tenho aqui na empresa e até na equipe, porque ali demonstra que a pessoa está super interessada em como ela consegue contribuir e ela tem essa visão também de desenvolvimento de carreira, né? Alguém que quer aprender, que quer seguir, que tem interesse em estar ali no time por um bom tempo para contribuir e se desenvolver. Então, acho que essas são boas perguntas. E também, se tiver a oportunidade de já pedir algum feedback pontual do processo, do tipo, teve algum ponto que se destacou, que você acha que eu posso me desenvolver para seguir nessa carreira técnica que eu tô interessada? Então, acho que essas perguntas seriam interessantes. Muito bom. Muito bom, gente. Eu estava até anotando aqui as coisas que a Ana está falando, porque essas dicas são preciosas, hein, gente? Perguntas para se destacar no processo seletivo. Entrei aqui porque eu queria fazer a última pergunta, que a gente está com um tempo aqui, Vivi, que foi a pergunta mais votada aqui das nossas super participantes que estão, não sei se vocês estão acompanhando o chat, depois dão uma olhada, elas estão assim, em êxtase, agradecendo todas essas dicas e esses compartilhamentos. A pergunta é da Auriana. Ela diz, como convencer o recrutador de que mesmo sem experiência eu vou brilhar? Como que tem muitas mulheres, como vocês viram, que estão em transição de carreira ou estão ensaiando, e essa questão da experiência acaba pegando muito, né? E aí, que dica que vocês podem dar para essas mulheres que, especialmente um perfil que a gente tem visto bastante, eu já fiz eventualmente uma faculdade e eu estou fazendo uma transição sem passar pelo caminho da faculdade, né? Que aí a gente pega geralmente estágio e aí entra, né? Então é uma transição mais diferente, assim, né? E aí, que dicas vocês podem dar, especialmente nessa, em relação à experiência num processo seletivo? E, Ana, você me permite
responder e complementar a resposta anterior? Claro, desculpa, fica à vontade. Não, é só porque eu estava aqui pensando sobre as perguntas, acho que a Ana falou super bem. Eu só daria mais uma dica, que é você ter uma escuta ativa ao longo, né, da entrevista, para procurar não fazer perguntas repetitivas, porque às vezes a pessoa se prende tanto a essa necessidade de fazer pergunta, né, você fica assim, putz, mas se eu não fizer nenhuma pergunta vai pegar tão mal, que às vezes as pessoas fazem perguntas de coisas que você acabou de falar, entendeu? Então, acho que não é perguntar por perguntar, eu acho que é importante aproveitar esse espaço para não deixar de fazer perguntas relevantes, mas não fazer uma pergunta qualquer ali só para, né, não deixar de perguntar. Então, só o complemento, e aí, voltando ao que você falou agora, eu acho que, principalmente para quem está começando, uma forma de você, sei lá, encantar ali o recrutador, né? Você conseguir mostrar um pouquinho mais sobre você no processo, mostrar como que você se mantém atualizado, né? Até por ser uma área tão dinâmica, eu particularmente gosto bastante quando as pessoas trazem as suas experiências com projetos pessoais, né, trazem as suas, o seu engajamento, por exemplo, em eventos, né, como a gente está aqui hoje. Eu acho maneiríssimo quando a pessoa me procura e fala, cara, eu vi você no stand do evento tal, a gente trocou uma ideia no evento tal. Acho que isso é uma forma da pessoa mostrar que, de fato, ela está antenada, que ela está interessada, não só se prender à experiência prática em si, mas o que nos bastidores essa pessoa tem feito para se aprimorar. Então, eu falaria um pouco mais nessa linha. Ai, Pri, concordo. E assim, se eu puder complementar, quem não tem experiência na área, porque está numa transição de carreira, eu contaria, sim, experiências da carreira anterior, e principalmente de como você se comportou naquelas situações, quais os principais desafios que você teve, como você resolveu, trazendo muito para você. Então, como eu ajo em situações de desafio. E para quem está entrando no mercado agora, que acabou de se formar, resgatar muitas histórias do tempo de escola. Então, eu tive um trabalho de conclusão que me desafiou de certa forma, lá eu tinha um objetivo de trabalhar em grupo ou individual, contar os desafios ali, como que você se destacou, falar bastante qual a sua forma, né, de estudar e se manter atualizado de fato. Então, eu sou uma pessoa que gosto mais de experimentar, desenvolvo no meu computador pessoal, eu sou uma pessoa que leio mais, contar para quem está te entrevistando isso, e acho que principalmente mostrar a sua vontade, porque é ali que ele vai ver o potencial de desenvolver aquela pessoa no time dele, do tipo, eu estou participando de um processo para trabalhar na área de desenvolvimento. Poxa, por que te faz brilhar os olhos trabalhar com linguagens de programação? Então, mostrar muito seu desejo, seu empenho de se desafiar e de crescer ali na área, tá? Muito bom, Ana. Vivi, você quer complementar com alguma dica para a gente ir para Não, eu estou aqui aproveitando finalmente para mesmo? aprender também, né, um monte com essas duas que eu não tinha, não as conhecia antes, então acho que foi uma mega oportunidade, né, de estar aqui, e eu concordo muito com o que elas falaram. Eu acho que as coisas vão acontecendo de forma natural na carreira da gente, e o que a gente pode fazer é ser sincera mesmo em relação ao que aconteceu. Quanto mais verdadeiras forem essas experiências, mais sentido ela vai fazer para quem está do outro lado também. E sobre as perguntas, o que eu costumo dizer é uma coisa que a Priscila também falou lá no começo, é que a gente também está entrevistando a empresa. Então, tudo bem falar não para uma oportunidade, né? Não é só você que está sendo entrevistado. Então, essa pergunta é importante para você também filtrar se você quer fazer parte desse time, se você quer estar do lado dessas pessoas, e se é o lugar ideal para você se desenvolver na carreira que você está, ou se desenvolver na nova carreira. Então, aproveita esse tempo como alguém que está realmente perguntando, né, onde é que eu vou ficar no meu próximo ciclo de trabalho, onde é que eu vou estar nos próximos anos. Isso é importante, não perca essa oportunidade de avaliar a empresa que você vai trabalhar também. Então, acho que é isso. Eu estou super feliz de ter participado, foi uma oportunidade excelente e, bem, enfim, só tenho a agradecer. A gente que agradece. Ana, Pri, vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de falar?
são contempladas? Eu gostaria de agradecer também a oportunidade, incentivar muito as mulheres que estão participando aqui no evento, de continuar indo atrás, porque eu acho que só de estar participando aqui já demonstra que estão indo atrás. Falando um pouquinho do Itaú, a área de tecnologia de lá é uma área muito grande, estamos com muitas oportunidades, queremos cada vez mais mulheres na área de tecnologia, existem diversas carreiras lá para se desenvolver, então é muito um chamado para que as mulheres venham para a área, procurem trabalhar nessa área de tecnologia, que é uma área que eu amo tanto. Muito obrigada pelo papo, adorei conhecê-las, Pri, Vivi e Ana, foi muito boa essa experiência aqui de poder contribuir um pouquinho com a minha história, com as minhas opiniões, viu? Obrigada. Obrigada, a gente que agradece, o chat está em polvorosa também. Pri, você quer deixar algum recado final? Gente, só agradecer, assim, de coração. Estou muito feliz de ter participado e conhecido mais mulheres incríveis, assim, eu sempre fico muito feliz de expandir essa minha rede, né? Me coloco à disposição de quem está no chat, se quiserem me conectar no LinkedIn, a gente troca uma ideia depois. São 1h20 da manhã e eu estou super agitada, acho que eu não vou conseguir dormir essa noite, porque eu estou realmente aqui emocionada de estar aqui com vocês. E só desejo muito sucesso para nós mulheres, né, que a gente consiga conquistar o nosso lugar no mercado de trabalho. E obrigado, Programaria, Vivi, Ana, todo mundo aí que está nos bastidores, que eu sei que tem muita gente nos bastidores para fazer isso acontecer, organizar eventos. Então eu sei que não é tão fácil assim, né, como a gente vê. E é isso, gente. Estou super à disposição aí de vocês e muito obrigada. A gente que super agradece. E, Ana, só vou aproveitar que a Ana fez o merchandising e falar um pouquinho da Geek também. Então, eu espero muito ver o perfil de vocês lá em breve, né? Tudo que a gente quer é receber os currículos de vocês e dizer que também tem o blog de tecnologia com um montão de conteúdos para quem quer se desenvolver, para quem quer mudar de carreira, conteúdos específicos para mulheres. Então, acho que vocês vão gostar. Depois a gente divulga os endereços e os contatos também estão aí, se quiser chamar a gente no LinkedIn, se quiser entrar no perfil da Geek lá, vocês vão conseguir encontrar um pouquinho sobre a gente e várias oportunidades. Muito bom. Ana, Pri, Vivi, super, super obrigada por toda a generosidade em compartilhar trajetórias, dicas, conhecimentos. Com certeza as mulheres estão vendo e a gente espera isso de vocês, vocês já apliquem isso a partir de amanhã já, que a gente tem o dia do Brilha no Programaria Summit, vai ter o stand do Itaú, o stand da Globo, o stand do Geek Hunter também. Então aproveitem, mulheres, para se conectar, aproveitem a deixa que elas deram aqui, ó, de mandar lá no LinkedIn, é só entrar no site, já estão no site, na verdade, né? Na programação a gente colocou o LinkedIn de todo mundo, então vamos lá bater a meta dos 15 novos contatos, e mais uma vez agradecer vocês, gente, muitíssimo obrigada, boa noite, e boa noite para você, Pri, aí já está de madrugada, né? Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.